Olá, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula do curso ETEC Brasil, Técnico em Serviços Públicos. Meu nome é professor Otoniel, eu vou trabalhar com vocês a gestão de projetos, a disciplina de gestão de projetos do módulo 3 do curso de Serviços Públicos. Atuo como professor há 10 anos, tá? Sou formado em filosofia, sou especialista na área de mídias e educação, da utilização das mídias em tecnologia, tá? E sou atualmente professor da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul na disciplina de filosofia. Começando nossa disciplina de forma mais direta, a gestão de projeto que vocês verão aqui, que é uma disciplina bastante objetiva. Objetiva no sentido de que se nós seguirmos os passos, as fórmulas, o objetivo será alcançado. Se você conseguir trabalhar com todas as nuances desse processo, prever, estabelecer metas, soluções, o objetivo vai ser alcançado. Palavras importantes aqui para a gente ter sempre durante a nossa aula: controle e viabilidade. Tá? São duas palavras fundamentais que a gente vai usar constantemente. Eu quero iniciar aqui de forma introdutória para vocês um vídeo, tá? Que vai contar um pouco do desenvolvimento da questão da gestão de projetos, o surgimento, de maneira introdutória. Então assiste aí rapidinho, na volta a gente discute e continua com o nosso conteúdo. Até mais. Ao longo do tempo, o gerenciamento de projetos teve um papel importante na história da civilização. Por mais incrível que pareça, o gerenciamento de projetos é anterior à construção das pirâmides. Olhando para a construção da Grande Pirâmide sob a ótica do gerenciamento de projetos, podemos identificar muitos obstáculos. A força de trabalho foi um problema mais óbvio, seguida pela originalidade das câmaras do rei, que foram construídas com granito extraído a mais de 400 quilômetros de distância. A Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser concluída e empregou 10.000 pessoas. Usando ferramentas primitivas feitas de cobre, os homens cortavam enormes blocos de pedra a 1 centímetro por hora. Na era medieval, o Reino Unido trouxe um novo contexto para o papel de gerente de projeto, que na época era desempenhado por trabalhadores da construção civil. Os gerentes de projeto daquela época tinham que saber como fortificar as fortalezas, através de elementos arquitetônicos que pudessem dificultar ou impedir a entrada de invasores. Dentre as construções, havia escadarias em sentido horário que obrigavam o invasor a usar a espada com a mão esquerda, ou portas mais baixas no topo das escadas, que forçavam o invasor a abaixar a cabeça para entrar, ficando assim vulnerável a um ataque. Já no século XIX, durante a primeira Revolução Industrial, os projetos de construção eram considerados como arte, tornando-se um pouco mais importantes quando as fábricas precisavam de grandes espaços para alocar trabalhadores, produtos e maquinário. Durante esse tempo, enquanto a tecnologia avançava rapidamente, as ferramentas para projetos permaneciam praticamente as mesmas. A necessidade de um responsável por organizar e assumir o controle dos projetos tomou a forma de supervisores de projetos, que sabiam ler, escrever e fazer contas, sendo precursores de uma nova era, que agora também incorporava negócios, finanças e habilidades gerenciais. O século XX foi palco de enormes mudanças no gerenciamento de projetos. Frederick Taylor usou o raciocínio de quebrar os elementos de um processo para melhorar a produtividade, criando as tarefas. Henry Gantt, por outro lado, criou a técnica de traçar a sequência e a duração das tarefas. O gráfico de Gantt é utilizado até os dias de hoje e é um recurso indispensável na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. A segunda revolução industrial introduziu os motores movidos a combustão e a eletricidade, que influenciaram as tecnologias de produção em massa. Neste período, também foram desenvolvidas ou adaptadas técnicas de coordenação que deram aos gerentes de projeto mais controle sobre o andamento dos projetos. O Empire State Building é uma prova disso. Havia um cronograma bem agressivo, que incluía 60 tipos diferentes de profissionais. Algumas das tarefas foram sobrepostas, de modo a não se perder tempo. Foi o primeiro projeto de construção comercial a utilizar a técnica de Fast Track. Em janeiro de 1930, a escavação do novo edifício foi iniciada antes da demolição do seu predecessor.
Foram construídas 4 lajes e meia por semana, utilizando inovações que economizaram tempo e recursos. Os números do projeto do Empire State Building são bastante expressivos. Foram demandados 3.500 homens e 7 milhões de horas. O projeto foi concluído 3 meses antes do prazo, com 18 milhões e 300 mil dólares abaixo do orçamento. A terceira revolução industrial introduziu os computadores, a internet e práticas de gestão. Em 1955, os militares dos Estados Unidos inventaram o PERT para determinar o tempo que se levava para completar uma tarefa e identificar o tempo mínimo necessário para completar um projeto. Em 1957, a DuPont criou o CPM para lidar com várias tarefas e interações de um projeto, incorporando algoritmos para definir as atividades do projeto. A defesa dos Estados Unidos também introduziu ferramentas de projeto, tais como a estrutura de divisão de trabalho, que organiza o escopo de um projeto agrupando elementos de trabalho do projeto, conhecido como WBS. Na década de 70, o gerenciamento de projetos tornou-se amplamente utilizado. O PMI foi criado para dar enfoque às técnicas de projetos, e com isso foram introduzidos os conceitos de tempo, custo e qualidade. Na década de 80, houve a incorporação da gestão de riscos para o gerenciamento de projetos, e na década de 90 foram introduzidas as certificações profissionais em gerenciamento de projetos, como o PMP. Em 2013, foi criada a área de conhecimento que se preocupa exclusivamente com a gestão de stakeholders, reforçando a importância do bom gerenciamento de todas as partes interessadas no projeto. Segundo o relatório PM Survey, na edição de 2012, apenas 8% da alta administração das organizações dá pouco ou nenhum apoio a iniciativas relacionadas ao gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos passou a assumir um papel estratégico nas organizações e é levado muito a sério. Como consequência natural, a figura do gestor profissional de projetos também é valorizada. Um dado do mesmo relatório que comprova isso é que 27% das organizações exigem ou pretendem exigir que os profissionais responsáveis por projetos sejam certificados PMP. Outros 51% dizem que a certificação é vista como um diferencial. E somente 21% das organizações são indiferentes quanto ter ou não profissionais certificados. Desde as grandes pirâmides até os projetos de alta tecnologia, as práticas do gerenciamento de projetos têm melhorado continuamente. Por esse motivo, o nosso curso pode ser um ponto de partida para o seu aprendizado nessa disciplina, mas de forma alguma deve ser o passo final. Vamos lá? Então, o nosso vídeo que vocês viram agora, tá? E é introdutório, por quê? Porque exatamente demonstra, na história da humanidade, como que as coisas aconteceram em relação à gestão de projetos. Por exemplo, ele vai exemplificar lá para vocês a construção das pirâmides no Egito. É uma gestão de projeto imensa, gigante, né? Então, o gerenciador de projeto, quem executou aquele processo, conseguiu de forma bastante positiva, lógico, as condições históricas. E aí você vai falar da escravidão, de outras questões que precisam ser abordadas para que se entenda nesse contexto, mas o objetivo foi alcançado, de uma forma ou de outra, né? Então, controle e viabilidade. Se não tinha viabilidade, eles fizeram com que tivesse, né? Porque a matéria-prima era distante. Mas lá fica bem claro, tá? Nessa questão e em outras questões exemplificadas, a necessidade, a produção, as questões do produto e de serviço, como tudo isso é desenvolvido. A inserção da qualidade, a inserção do atendimento durante esse processo. Tá? Aqui para os nossos slides, a partir de agora, nós temos basicamente aqui 7 elementos que eu elenquei como importantes para que vocês tenham em mente, tá? Durante o estudo da disciplina. Eu quero elencar uma outra coisa que, além desse material, tem um outro material de apoio. Tá? Então, você tem dúvida aqui, não ficou claro? Vai no material de apoio. Além de ter a apostila, tem um outro material de apoio que vai ficar para vocês de forma consultiva. Tá? Então, você tem definição de gerenciamento de projetos, ciclo de vida, iniciação de um projeto, planejamento, métodos, execução e critérios de avaliação. Ou seja, é todo o processo, tá, de desenvolvimento de um projeto. Conteúdos: introdução ao gerenciamento, estrutura organizacional, os processos e o ciclo de vida do projeto, áreas de conhecimento, gerenciamento do escopo,
gerenciamento dos custos, gerenciamento de recursos humanos. Na verdade, esse processo aqui, esses elementos, são os elementos constitutivos de todo o ciclo da gestão de projetos, desde o início até a sua execução. Tá? Então, são os pontos fundamentais. Tópicos: conceitos de projeto, de gerência de projeto, processos de gerência, gerência da integração, gerência do escopo, gerência do tempo, gerência da qualidade, gerência dos recursos, gerência da comunicação, tá? E gerência dos riscos. Qual foi a lógica aqui, a organização que eu fiz para que vocês entendessem? É esmiuçar o processo. Dentro de cada momento, tá? Tem essas nuances. Isso aqui é trabalhar com as nuances. É você conseguir analisar, tá? Elencar e trabalhar com o que pode acontecer, tanto de positivo quanto com negativo. Aí vai ficar claro na questão financeira, né? Quais são os gastos? Como que eu vou prever esses gastos? Então, se você consegue estabelecer os pontos fundamentais a serem trabalhados, a serem cuidados, você vai conseguir chegar no objetivo. Se vai ao desenvolvimento de um serviço ou se é desenvolvimento de um produto, como nós veremos um pouco mais à frente. Tá? Então, definição. O que é um projeto? Basicamente, é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos. Tá? Importante elencar aqui, um conjunto de atividades temporárias, ou seja, vai estabelecer um tempo de execução, tá? E esse tempo de execução é determinante para os custos, para a questão da qualidade, para o atendimento do seu cliente, tá? Um projeto é temporário no sentido de que tem um início, fim e fim definidos no tempo e por isso um escopo de recursos definidos, né? Então, na hora de você elaborar o surgimento do seu projeto, isso aqui tem que estar claro para todo mundo. Um projeto não é algo sem fim, pelo contrário, tá? Mas nós teremos os exemplos lá no fim que eu vou pontuar mais para vocês. Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidade e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos de negócio e assim melhor competir em seu mercado. Uma palavra chama atenção aqui, mercado. Tá? Então é utilizado no serviço público, sem dúvida, pode e deve ser utilizado no serviço público, né? Uma forma mais adequada de investimento do dinheiro público, dos impostos que nós pagamos. Mas é basicamente, e foi desenvolvida para a iniciativa privada, né? Para a viabilidade de uma empresa. E aqui, nós temos aqui características muito próprias que ficam evidentes aqui nessa parte, ó, forma efetiva e eficaz, tá? Que é a questão da viabilidade. Competência estratégica para organizações permitindo com que se unam os resultados dos projetos. Tá? Então, não se esqueçam, palavra controle e palavra viabilidade. Tá? Ele não está falando aqui de eficácia à toa. Tá? Tem que ser eficaz. Então, esses elementos têm que estar presentes para vocês. Né? Eu vou pensar num projeto, mas de repente eu já penso no início, na elaboração, a gente vai ver aqui no próximo slide. Na elaboração eu já penso num projeto muito grande, já não é viável. Então, tem que ter uma compatibilidade por causa da eficácia, tá? Do processo de controle. Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês aqui nos nossos slides. Continuando aqui, atribuições do gerente de projetos. Se eu tenho um projeto, eu preciso ter um gerente de projeto, que é quem vai executar e vai administrar todos os recursos, seja financeiro, seja econômico, seja recursos humanos, né? Então, é quem trabalha com esse processo. E quem que é? Ao gerente de projeto se atribui a missão de conduzir o projeto de forma a desenvolver o produto ou serviço no prazo e qualidade dentro do orçamento. Então, é alguém que consegue desenvolver o que foi pensado na elaboração do projeto, tá? A atender aspectos básicos e objetivos, tá? Prazo, qualidade e orçamento. Tá? São mais 3 palavras importantes. As 2 primeiras, fundamentais. E aqui palavras que vão fazer parte da nossa disciplina ou dos nossos estudos. Tá? Quem são os gerentes de projetos? Tá? Qual que é o perfil? Qualquer pessoa pode ser?
Não, qualquer pessoa não pode ser. Tem que ser uma pessoa com uma formação adequada, tá? E com características de liderança. Tá? O que nos fala a definição? Assim? São pessoas organizadas e bem orientadas para um objetivo. Ponto. Tá? Que compreendem o que os projetos têm em comum e sabem do seu papel estratégico pela qual as organizações obtêm sucesso. Aprendem e mudam. Então, além de eu saber trabalhar com tudo isso, eu preciso estar ligado, conectado aos objetivos da empresa. Né? Porque o projeto vai de encontro a isso. Tá? Eu não posso pegar o projeto de forma isolada e querer resolver de qualquer forma, não. O projeto também tem relação com a empresa, com o cliente. Isso é importante, tá? É uma conexão um pouco mais macro, né? Não é ali só reduzida a um aspecto específico ao projeto, tá? Os grupos de processo, fase de gerenciamento. Então, nós temos basicamente 5. Início, que é você elabora, o planejamento, período de execução, recursos, a execução, monitoramento e controle e encerramento. Tá? Aqui nós temos dois exemplos aqui dos momentos. Tá? Então você tem lá o iniciar, planejar, o executar, o controlar e o finalizar. Tá? Interessante aqui nesse nosso exemplo aqui, tá? Nesse gráfico, vamos dizer assim, em que você vê qual que é o principal momento, é a execução. Você tem a iniciação limitada, o planejamento, o controle passa por todo o processo, mas a execução é o momento de maior, né, de maior trabalho, vamos dizer assim, que o gerenciador do projeto precisa estar prestando atenção. Mas percebam que a palavra controle está durante todo o processo. Tá? Por isso que eu chamo a atenção sempre na palavra controle. O conhecimento em gerenciamento de projetos é composto de 9 áreas. Tá? Então, quais são as áreas que o gerenciador pode gerir? São 9, basicamente. Tá? Então, gerenciamento da integração, do escopo. A questão do escopo, eu vou gastar aqui alguns minutinhos rápidos. O escopo é a questão da limitação do seu projeto. Você não pode ampliar demais, porque senão você não vai conseguir cumprir as metas estabelecidas. Tá? Então sempre tem que ter uma adequação desse escopo. Se em determinado momento é muito grande, diminui. Se em determinado momento você vê que está pequeno, consegue dar uma ampliada. Tá? Mas sempre com controle. Custos, qualidade, aquisição, recursos humanos e comunicação. 2 coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Tá? Primeiro, a importância dos recursos humanos, tá? E das comunicações. Sempre há uma regra que diz que se no processo de comunicação há falha, há um ruído, e onde há um ruído, a comunicação não é estabelecida. Então, a comunicação dentro de um processo de execução, de elaboração de um projeto, seja de serviço ou seja de produto, não pode ocorrer ruído. Tá? Isso tem que ficar bem claro. A comunicação tem que ser a mais objetiva possível entre os elementos que compõem o grupo da gestão de projetos. Tá? É uma parte importante. Tá? Desafio do gerenciador de projeto. Pessoal, estimativa, orçamento, autoridade, controles e comunicação. São tópicos dentro do decorrer do processo que precisam ser abordados para que a gente alcance o objetivo maior. Tá? Então, você tem aqui, pessoal, cada projeto tem uma necessidade diferente de pessoal, um dos maiores desafios. Uma nova equipe de projetos tem de ser montada no começo e dispensada no final, né? Porque os projetos são temporários. Então, mesmo que ele tenha uma duração maior, em determinado momento, uma pessoa que no início se encaixava bem, já não se encaixa mais. Tá? E aí, se você estabelece um vínculo dependendo da forma que o faz, fica difícil romper esse vínculo, né? Então, o gerenciador do projeto tem que ter isso de maneira bem clara. Por quê? Porque isso gera custos. Tá? Gera custos. Então, tem que ter isso bastante claro. Estimativa. As empresas precisam de estimativas precisas de custos e cronogramas. Né? Você não pode trabalhar... Óbvio e é natural que se tenha uma capacidade de aumentar ou de diminuir, dependendo da situação ou do momento, das circunstâncias, na verdade. Mas uma empresa sempre vai trabalhar com estimativas de custos e cronogramas.
com quanto tempo eu vou desenvolver, quanto que eu vou gastar, de maneira clara, tá? Porque é isso que me dá a possibilidade de entendimento da viabilidade. Se os custos são elevados, e se o cronograma é muito curto ou muito longo, em determinado momento ele não vai se adequar à minha necessidade. Orçamento, prevê a disponibilidade orçamentária dos projetos, tá? Essa questão de orçamento eu acho que está mais do que esclarecido, que é determinante. Tá? Então, alguns projetos são fantásticos, no entanto, do ponto de vista econômico, não são viáveis. Tá? Autoridade. Os organogramas definem a autoridade dentro de uma empresa. Deve ser deixado clara a autoridade de quem tem que tomar decisões. E isso para o grupo tem que estar bastante claro. Tem que estar bastante claro isso para o grupo. Você não precisa ficar lembrando o tempo todo quem toma as decisões dentro do processo. Tá? Isso também, na verdade, é uma necessidade que se tem no gerenciamento dos recursos humanos. Dentro de uma equipe em que ocorre ruído e que as pessoas não se entendem dessa organização hierárquica, o processo provavelmente terá problemas substanciais. Gerenciamento de projeto. Controles. As práticas normais da contabilidade fazem a correspondência dos orçamentos operacionais com os custos operacionais trimestralmente ou anualmente. Tá? Nesse processo aqui, nessa questão do controle, a contabilidade vai depender do tamanho da empresa, do tamanho do projeto, né? Pode ser trimestral, pode ser anual, depende da necessidade, não é algo fechado e pronto. Aí vai depender da organização da empresa, da forma que ela trabalha, mas a questão do controle, tá? Comunicação. As crises nas comunicações são um dos mais importantes fatores de falha de projeto, sem dúvida. Eu acabei de explicar a questão do ruído, né? Se não há comunicação, há ruído, o que as pessoas trabalham, o que tem que trabalhar, não vai ficar claro para ninguém. Se eu não entendo o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer? Não tem jeito. Então, por isso que a objetividade, a clareza é fundamental nesse processo. O que é necessário para o sucesso de um projeto? Prazo, orçamento, alta qualidade. Aspectos, né? Prazo, o produto é entregue de acordo com o cronograma. Então, um exemplo disso, hoje na construção civil, diferente de outros tempos, a construtora tem um prazo de construção. E a pessoa que compra se organiza dentro desse prazo. Se a empresa não entrega isso, ela vai pagar uma multa. Por quê? A pessoa se organizou para em 3 anos. Se no período ela está pronta, ela não vai mais pagar aluguel, quem que vai pagar? E se o prédio dela não está pronto? Tá? Então esse é um exemplo claro da construção civil, que há tempos atrás isso não ocorria. E hoje ocorre. Tá? Tem um cronograma de execução e a pessoa que compra o apartamento ou a casa, enfim, está aguardando para utilizar o imóvel. Ele vai se organizar na questão dos aluguéis, do aluguel da casa que ele mora em relação a isso. Se o cronograma não é cumprido, o que acontece? Tá? Orçamento. O projeto cumpre a estimativa de custo projetada. Então, o que é pensado, vamos aqui utilizar o exemplo de um carro, né? Então, o que é pensado no projeto inicial pode ser modificado? Até pode, tá? Antes da finalização. Por quê? Porque você vai inserir ele num grupo de carros com um preço estabelecido para um mercado também estabelecido. Se no momento você começa a tirar os elementos lá no início, o custo do carro vai cair, né? Só que o mercado que você queria alcançar não vai conseguir. E se você pega o carro e diferente do início, enche ele de coisa, ele vai ficar muito caro, não vai alcançar o que estava estabelecido. Então essa relação, tá, ela é determinante para o sucesso do que você está estabelecendo. E alta qualidade. Qualidade é a conformidade com as exigências. Qualidade se refere ao resultado de um projeto que tem 2 componentes, funcionalidade e resultado. Tá? Então, são 3 tópicos fundamentais. Exemplo de prazo. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei para a gente entender o que eu estou falando. Tá? Para entender, desculpa. Para entender o que eu estou falando aqui. No caso do avião Concorde, que é um avião utilizado
se não me falha a memória, até a década de 90, que era um sucesso, entre aspas, era supersônico, fazia uma viagem em um tempo bem menor que os outros. Né? Então, o que diz aqui? Ó, caso avião Concorde custou 15 vezes mais do que o estimado, durou muito mais que o tempo planejado. Tá? Mas o que ele vai dizer aqui? Ó, mais importante do que terminar no prazo e no custo, o projeto visava atender um objeto político estratégico. Então, você tinha um contexto lá chamado de Guerra Fria, um pouco de história rápida aqui, chamado de Guerra Fria, em que as potências ocidentais teriam que oferecer elementos que a população, enfim, o planeta naquele momento, entendesse que seria melhor que a União Soviética comunista. E um dos elementos, o que era? Tecnologia, conforto, e que era o que o Concorde oferecia. Então, mas esse é um caso específico. Então, ele abriu mão lá, ó, tá? Do valor, do custo e do tempo, mas porque ele tinha um objetivo estratégico, político estratégico, é do contexto, o que não acontece nesse momento da nossa história, tá? Outro exemplo para a gente aqui, ó, sistemas computacionais. Em média, os projetos de software levam o dobro do tempo previsto no planejamento. Por quê? Vamos entender o porquê. 75% dos sistemas computacionais de grande porte são considerados falhas operacionais. Então, aqui acontece uma coisa bastante característica desse ramo de atuação, de tecnologia. Tá? Se pensa uma coisa, mas no momento se desenvolve outra. Com o desenrolar do processo, tá? Se tem outra. Por isso que ele dá esse exemplo. 55% dos projetos custam mais do que o esperado e 88% sofrem correções substanciais. Então, é uma característica básica desse elemento aqui. Isso não quer dizer que ele vai fazer parte de tudo que a gente... Não, é desse elemento básico aqui, tá? Vai dizer assim, ó, cuidado com os números, sacrificar a qualidade em função de custo e prazo pode ser prejudicial. Né? Então, cuidado com os números, sacrificar a qualidade em função de custo e prazo. Né? Então, isso também é determinante para aquilo que nós estamos discutindo aqui. Tá? E aí, eu quero, mais uma vez aqui, postar um vídeo para vocês de conclusão aqui da nossa aula. Tá? Que é um vídeo que você vai entender, vai ficar bem claro para todo mundo a questão da execução, os momentos, o trabalho coletivo, os recursos que foram utilizados, tá? Para se chegar no objetivo maior. Então, assistam o vídeo, dê uma olhada, dá uma refletida em relação a tudo que foi visto aqui, que acho que vai fazer um fechamento lá de maneira bastante clara. Tá? Então assiste e a gente já volta para concluir. Tá legal, galera. A gente tem menos de 48 horas antes da Darla chegar aqui. Esse aquário vai ficar bem sujo até lá, mas a gente tem que ajudar como a gente puder. Jacques? Oui. Nada de limpeza. Vou resistir. O resto tem que ser o mais porcalhão possível. Pensem em sujeira. A gente vai deixar esse aquário tão sujo que o dentista vai ter que limpar. Isso aí. Que sujeira! Bárbara, qual é a minha primeira consulta de amanhã? É às 10. Remarca pra mim, tá? Ouviu essa, minhoca? Ouvi! Ele vai limpar o aquário! Ele vai limpar o aquário! E vai limpar a gente! E você, vai encontrar com seu pai? Aham. Claro. Mas como? O patrão deve ter estado ontem à noite enquanto a gente dormia. E o que nós fazemos? Vem pra gente, Pete. O Aquascan... Não dá pra entender, Pete. O Aquascan 2003 é um limpador automático, sem manutenção, purificador de água salgada que garante até prolongar a vida... Eu te odeio, Aquascan! O plano de fuga já era, furou! E como é que fica a história da... Darla! Fica aí! Me ajuda! Nada pra baixo! Vai, guri! Nada pra baixo! Vai! Vamos ajudar! Nadem pra baixo! O quê? Muito bom! Minhoca! Rola, garoto! Epa, ia ser uma queda feia, hein?
Ele morreu. Minhoca! Eu acho que deixei seu presente no carro, querida. Eu vou lá buscar. Ainda tá. O dentista, dentista. Ele tá ali. O que é dentista? O que é aquilo lá? Nádio, entra aí! Eu não posso entrar aí. Ah, você pode sim. Atacar! Nala, querida, cuidado! Nemo. Essa não. Peguei! Calma, calma! Papai? Vai lá pra fora! E fica aí! Papai! Peixe? Peixe! Acorda, acorda! Ah, não! Depressa, pro topo do monte, babalava pela boca. Por que você dorme? Depressa! Volta. Anel de fogo! Peixe! O quê? Esses bichos enlouqueceram? Ah! Veja a cabeça dela! Hoje um. Atrás dele. Ele conseguiu. Tão feliz! Ele vai ficar legal, Gil? Não se preocupe. Todo esgoto vai dar no mar. Ah, tio Ryan, espera! Eu esqueci uma coisa. Te amo, pai. Onde eles foram? Anda, Pete. Vamos lá, Pete. Não desiste. Vamos. Aquele sinal abre muito rápido. Falta pouco. Então, após o vídeo que vocês viram aí, espero que tenha ajudado na compreensão do que foi falado em nossas aulas. Eu quero agradecer e dizer que estou à disposição. Qualquer dúvida, tá? Por meio do ambiente a gente se comunica, sem problema nenhum. E espero que o curso tenha um impacto positivo nos seus projetos de vida, tá? Na sua formação acadêmica, nos seus objetivos profissionais. E até uma próxima vez, um abraço e até mais.